Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 17º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. E hoje nós vamos do artigo 372 até o artigo 392-A. Galera, antes de começarmos, vocês já sabem, deixar o seu like, fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações e vamos lá. Capítulo 3 da proteção do trabalho da mulher. Seção 1 da duração, condições do trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Parágrafo único. Revogado. Artigo 373. A duração normal de trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior. Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetem o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Inciso 1. Publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou à situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Inciso 4. Exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para o deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Inciso 6. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao empregado e as condições gerais de trabalho da mulher. Artigos 374 até 376 revogados. Artigo 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário. Artigo 378. Revogado. Seção 2 do trabalho noturno. Artigos 379 e 380 revogados. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Parágrafo 1º. Para os fins deste Código, os salários serão acrescidos de uma porcentagem adicional de 20% no mínimo. Parágrafo 2º. Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos. Seção 3 dos períodos de descanso. Artigo 382. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Artigo 383. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. Artigo 384. Revogado. Artigo 385. O descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Parágrafo único. Observar-se-ão, igualmente, os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos.
Artigo 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Seção 4 dos métodos e locais de trabalho. Artigo 387. Revogado. Artigo 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido, em serviços considerados perigosos ou insalubres, todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial mediante a aplicação de novos métodos de trabalho ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva. Artigo 389. Toda empresa é obrigada. Inciso 1. A prover aos estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. Inciso 2. A instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários, dispor de cadeiras ou bancos em número suficiente que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico. Inciso 3. Instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa e outros, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences. Inciso 4. A fornecer gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Parágrafo 2º. A exigência do parágrafo 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou das entidades sindicais. Artigo 390. Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Parágrafo único. Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sob trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Artigo 390-A vetado. Artigo 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. Artigo 390-C. As empresas com mais de 100 empregados, de ambos os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão de obra. Artigo 390-D. Vetado. Artigo 390-E. A pessoa jurídica poderá associar-se à entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher. Seção 5 da proteção à maternidade. Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou gravidez. Artigo 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B
do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou do salário. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar ao empregador da data de início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto da ocorrência deste. Parágrafo 2º. Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados em 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos nesse artigo. Parágrafo 4º. É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Inciso 1. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno do trabalho. Inciso 2. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será considerada concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 dessa lei. Parágrafos 1º, 2º e 3º revogados. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda a adotante ou guardiã. Parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões, empregado ou empregada. Galera, é isso aí. Esse foi o 17º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau!